Graça e paz, Juventude Batista de Mato Grosso, Jubamate. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jéssica Teixeira, eu sou da Primeira Igreja Batista aqui de Araputanga. E eu fui convidada pela irmã Edilane para trazer uma mensagem para vocês com o tema recomeço. E o texto que eu quero ler com vocês hoje está em Lamentações 3, versículos 22 e 23. E eu gostaria que, antes da gente ler esse versículo, se você, de repente, você não está em casa com a sua Bíblia, abre aí no seu celular a Bíblia e pesquisa o texto para que a gente possa ler o texto juntos. E antes da gente ler esse texto, eu gostaria que você parasse e pensasse, desde a sua infância até os dias de hoje, quantas vezes você precisou recomeçar algo na sua vida? Quantas vezes você passou pelo processo do recomeço? E quantas vezes Deus quer recomeçar algo nas nossas vidas e nós temos medo de recomeçar? Às vezes o recomeço dói, mas ele é algo necessário para o nosso crescimento. O recomeço ele traz maturidade para nós. O recomeço traz bênçãos. O recomeço traz alegrias na presença do Senhor, porque quando nós recomeçamos, nós sentimos satisfação. Porque todas as vezes que Deus quer recomeçar algo nas nossas vidas, que nós não tememos, nós confiamos em Deus e seguimos ali conforme Deus tem nos orientado, a gente sente um prazer dentro de nós, porque viver a vontade de Deus é prazeroso. Então, se de repente Deus quer recomeçar algo na sua vida, não tema, não tenha medo de deixar que Deus recomece algo na sua vida. É tempo de recomeçarmos. Eu tenho sentido nesses dias que Deus quer recomeçar. E esse recomeço precisa acontecer um processo dentro de nós. Às vezes o recomeço vai começar por você. Ou às vezes vai começar por mim. E que tal esse recomeço começar por todos nós, toda a juventude, todos nós que somos jovens, deixarmos Deus começar algo novo dentro de nós. Às vezes nós estamos precisando deixar que Deus recomece algo dentro de nós. E nesses dias eu tenho orado e pedido para Deus que Deus, o Senhor venha recomeçar dentro de mim. De repente eu não tenho feito conforme o meu chamado, conforme foi a vontade do Senhor na minha vida. Então que o Senhor tenha liberdade de recomeçar isso na minha vida. Que você e eu, que nós venhamos dar liberdade para que o Senhor venha recomeçar a obra dele dentro de nós. Que ele venha recomeçar dentro de nós aquilo que nós sentimos antes, hoje nós não sentimos mais. Quando nós aceitamos a Jesus, aquilo é um fogo que arde dentro do nosso coração. Nós queremos sair pregando a palavra para todos os cantos, nós queremos ganhar almas. Mas às vezes o tempo vai passando e nós vamos nos envolvendo com outras coisas e deixamos isso passar. Mas que hoje nós venhamos pedir para que o Senhor venha recomeçar dentro de nós tudo aquilo que Ele sonha para nós, tudo aquilo que Ele quer para nós, que Ele tenha liberdade de recomeçar dentro de nós. E que nós aceitemos, que nós aceitemos essa transformação, esse recomeço em nossas vidas. Porque se nós olharmos para a Bíblia, praticamente todos os cristãos que têm o nome ali naquele livro sagrado, eles passaram por um processo de recomeço. Nós vemos ali Noé recomeçando com a sua família, quando ele construiu a arca para Deus mandar o dilúvio. Houve ali um recomeço. Nós percebemos um recomeço na vida de José. Nós percebemos recomeço na vida de praticamente todos os homens da Bíblia. Jó, olha o recomeço que Jó passou na vida dele. Jó, às vezes o recomeço também dói, como foi no caso de Jó. Que recomeço dolorido, que processo dolorido que Jó teve que passar. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos, perdeu a sua esposa, perdeu seus amigos, mas ele não desistiu. O segredo está em não desistir. Por mais que às vezes nós vamos passar processos dolorosos,
Mas o segredo está em não desistir. Nós não podemos desistir. Porque sempre que Deus quer recomeçar algo nas nossas vidas é para melhorar. O recomeço, ele traz melhora para nossas vidas. O recomeço, ele traz maturidade. Então, que nós venhamos aceitar esse processo do recomeço em nossas vidas e recomeçar com alegria, voltar a fazer as coisas para Deus com mais intensidade, com aquela chama acesa novamente. Amém? O texto de Lamentações 3, 22, 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Então, o que é o recomeço? O recomeço é um processo que nós passamos diariamente. Todos os dias nós erramos, nós fazemos coisas que não agradam a Deus. E todos os dias também nós temos que decidirmos. Se eu fiz algo que não agrada a Deus, se eu errei, pequei contra o meu Deus, eu tenho que decidir continuar naquele erro ou voltar ao primeiro amor, me arrepender, pedir perdão ao Senhor e decidir recomeçar. Todo recomeço é uma decisão que nós tomamos. Nós podemos decidir continuar como nós estamos, ou nós podemos tomar uma decisão de recomeçar e querer viver algo novo em nossas vidas. Deus sempre tem algo novo para nós. Deus sempre tem algo melhor para nós. Então, quando nós aceitamos o recomeço do Senhor, as coisas começam a melhorar em nossas vidas, as portas começam a se abrir, as coisas começam a andar. E muitas das vezes Deus vai colocar no nosso coração algo para nós recomeçarmos nas nossas vidas que não é bem o que a gente queria, não é a nossa vontade. Mas viver com Deus não é sobre viver a sua vontade, é sobre viver a vontade de Deus. Então, quando nós decidimos aceitar a Jesus nas nossas vidas, quando a gente decide viver para Deus, é decidir viver a vontade dele nas nossas vidas. E eu gostaria que você refletisse hoje comigo sobre aquele povo ali em Israel. No livro de Ezequiel, a gente percebe que no começo do livro de Ezequiel, aquele povo, ele estava vivendo longe, a presença de Deus não estava naquele local. Porque aquele povo começou a fazer tantas coisas que desagradaram a Deus, que a presença de Deus já não fazia mais parte daquele lugar. A presença de Deus não estava mais ali. Mas depois Deus revela a Ezequiel, e ele revelou a Ezequiel que iria voltar para aquela cidade, e que aquele templo seria restaurado e que a presença dele voltaria para aquele lugar. E então o livro de Ezequiel, ele termina, se você ler lá no último capítulo de Ezequiel, o texto termina dizendo que Deus estava ali. Então, todas as vezes que nós aceitamos a fazer a vontade de Deus, quando nós aceitamos a viver a vontade de Deus e passar por esse processo de recomeço, que é algo que Deus quer fazer nas nossas vidas, que é algo que Deus quer voltar nas nossas vidas, a presença de Deus então volta para aquele lugar. E às vezes, eu não sei como que você se encontra hoje, mas às vezes você pecou contra Deus, você se afastou do Senhor, você tem sentido no seu coração que a presença de Deus não está mais com você. Às vezes você está como no começo daquele livro de Ezequiel, onde a presença de Deus não está mais na sua vida. Mas a boa notícia é que você pode ter a presença de Deus na sua vida novamente, porque você pode deixar que Deus recomece algo novo na sua vida. E nesses dias eu tenho orado e eu tenho sentido de Deus que Deus quer que nós venhamos recomeçar, que nós venhamos recomeçar como Juventude Batista de Mato Grosso, uma juventude forte, saudável, unidos. Deus quer que você recomece algo novo dentro da sua igreja. Deus não quer que você continue ali escondido, escondendo os seus talentos, os seus dons. Mas Deus quer recomeçar
através da sua vida, recomeçar a obra dele através da minha vida. Quando nós falamos de recomeço, nós tememos o recomeço. Quantas vezes nós precisamos recomeçar algo? Quantas vezes nós começamos algo e aquilo não dá certo? E então nós decidimos parar. Mas será que era pra gente parar? E então assim, por que a gente não experimenta recomeçar? E quantas vezes algo não dá certo e a gente decide recomeçar e aquilo começa a dar certo, começa a fluir? Porque Deus gosta que nós recomeçamos. E quantas pessoas da Bíblia decidiram recomeçar? E a gente vê que a maioria das pessoas que tem o nome na Bíblia, da maioria das pessoas de Deus que estão com seus nomes na Bíblia, passaram por esse processo de recomeço. A gente percebe esse processo de recomeço na vida de Noé, quando ele decidiu fazer aquela arca, que Deus iria mandar o dilúvio sobre a terra. Então, Noé e a sua família, elas passaram por um processo de recomeço. Nós percebemos também na vida de José o recomeço. Nós percebemos na vida de Jacó o recomeço do Senhor. Nós percebemos na vida de Jó. Olha como que foi o recomeço na vida de Jó. Muitas vezes Deus vai recomeçar algo dentro de nós e esse recomeço vai ser dolorido. Mas o segredo está em não desistir. Nós não podemos desistir. Nós precisamos recomeçar. Quando as coisas estiver muito ruim na nossa vida e que a gente pensar em desistir, nós precisamos lembrar que nós temos a oportunidade de recomeçarmos e fazer tudo diferente. Na vida daquele homem que foi Jó, eu acredito que você já conhece a história de Jó. Então imagina, aquele homem ele perdeu os seus bens, perdeu seus filhos, sua esposa, seus amigos. Ele teria todos os motivos do mundo para desistir. Se Jó fosse olhar as circunstâncias, as dificuldades da vida, ele teria desistido. Mas Jó, ele tomou uma decisão de recomeçar. E ali nós vemos que Deus, ele restituiu tudo na vida dele. E então, assim, aquele recomeço na vida de Jó foi muito bom, porque tudo que ele tinha, ele passou a ter mais depois. Então, quando nós aceitamos o recomeço do Senhor, as coisas fluem nas nossas vidas, as coisas melhoram, nós passamos então a ter mais maturidade. Às vezes Deus quer que nós passamos por esse processo de recomeço para que nós venhamos ser mais maduros, para que nós venhamos aprender mais, ser pessoas mais presentes naquilo que a gente faz, ser pessoas mais... fazer aquilo com mais entusiasmo, mais alegria. Então, todo o processo de recomeço, todas as vezes que Deus decide recomeçar algo nas nossas vidas, é porque Deus tem algo grande para fazer através de nós. E nós não precisamos ter medo do recomeço. O importante do recomeço é você estar sempre andando na direção do Senhor. Se Deus te direcionar a fazer algo, não tema, não tema. Porque tudo que Deus coloca no nosso coração, quando a gente anda ouvindo Deus, quando nossos ouvidos estão abertos a ouvir a voz do Senhor e o nosso coração está sensível a ouvir a voz do Senhor, nós podemos recomeçar. Como no livro de Ezequiel, que eu disse que aquele povo, a presença de Deus já não estava mais ali. No começo do livro você vê que a presença de Deus já não estava mais naquele lugar. Mas se você perceber no final do livro de Ezequiel, diz que Deus já estava ali. Então aquele povo, eles decidiram recomeçar. Deus levantou Ezequiel naquele lugar como voz profética, e então ele levou aquele povo a um recomeço. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós não precisamos ter medo do recomeço do Senhor, porque Deus, ele ama tanto o recomeço que ele decidiu mandar Jesus para recomeçar algo com a humanidade aqui na Terra. Porque antes era o tempo da lei, mas Jesus decidiu recomeçar, mandando Jesus aqui na Terra para que nós pudéssemos viver então o tempo da graça, que foi quando Jesus morreu na cruz por nós. Ele decidiu entregar a vida do seu filho, por amor a mim, por amor a você, e ali houve um recomeço. Todas as vezes que Deus vai fazer algo novo,
passa por um processo de recomeço. E como eu disse, nem sempre esse processo vai ser fácil, mas nós precisamos aceitar a vontade do Senhor, nós precisamos aceitar. E eu não sei qual é a área da sua vida que Deus tem pedido algo novo da sua vida, que Deus tem te pedido algo novo, um envolvimento novo, para que você venha fazer algo novo. Não tema, comece a fazer a vontade do Senhor. Se você quer ser uma pessoa alegre, se você quer ter satisfação no que você faz, comece a fazer a vontade do Senhor. E se às vezes você diz hoje, Jéssica, eu não sei como fazer isso, eu estou tão perdido, eu não sei mais o que eu faço, que você decida, que você toma uma decisão na sua vida hoje de recomeçar. Assim como aconteceu no livro de Ezequiel, aquele povo, eles decidiram recomeçar para que a presença do Senhor voltasse para aquele lugar. Eles recomeçaram e eles começaram a fazer a vontade de Deus. Às vezes o recomeço, ele virá em nossas vidas quando nós começarmos a fazer a vontade do Senhor. Aceite o recomeço do Senhor na sua vida. Aceite ser moldado, aceite ser transformado, aceite renunciar tudo aquilo que está na sua vida que não agrada ao Senhor, que você tem feito que não agrada, ou às vezes que você tem feito que não agrada nem desagrada, é uma coisa que não tem gerado frutos e que Deus tem colocado no seu coração o desejo de recomeçar, mas às vezes por medo você não tem feito. Meu querido, esteja sensível à voz do Senhor. E se for Deus que estiver falando no seu coração, recomece. É tempo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Nós não precisamos ter medo de recomeçar quando Deus coloca no nosso coração. Como eu disse, o segredo do recomeço está em ouvir a voz do Senhor e andar conforme o direcionamento que Ele nos dá. Todas as vezes que Deus vai fazer algo novo nas nossas vidas, Ele nos direciona. E se nós orarmos, buscarmos a Ele, eu tenho certeza que Ele não vai nos deixar ser enganados. Nós precisamos orar, buscar o Senhor, para que nós venhamos passar por esse processo do recomeço também na direção do Senhor. Para que nós não venhamos fazer coisas conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. E quantas vezes nós decidimos ser cristãos, aceitamos a Jesus, nós andamos com Jesus, mas nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós não queremos passar por esse processo que às vezes pode ser dolorido. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar que servir a Deus não é sobre fazer a minha vontade, é sobre fazermos a vontade do Senhor. Servir a Deus não é sobre viver a minha vontade, é sobre a gente viver a vontade do Senhor. Não é sobre viver a minha vida somente, é sobre viver a vida do Senhor. Não é sobre decidir meus próprios caminhos, mas é sobre buscarmos a direção do Senhor para decidirmos andarmos conforme a direção dEle. E todas as vezes que nós buscamos a Deus, pedimos a Ele uma nova direção sobre as nossas vidas, Deus nos dá a direção e nós não erramos o caminho. Todas as vezes que nós erramos o caminho é porque nós fomos pelas nossas próprias vontades, pelas nossas próprias decisões, então nós decidimos aquele caminho e fomos. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor e nos diz, filho, o caminho é esse, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E todas as vezes que o Senhor dizer a você, filha, o caminho é esse, vai por esse caminho que você não vai se arrepender. Filho, o caminho é esse, segue esse caminho que você não vai se arrepender. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E o texto diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Porque a fidelidade dele não tem fim sobre as nossas vidas. Que você não tenha medo de recomeçar, quantas vezes for necessário. Não é feio recomeçar. O recomeço é algo de Deus. Que nós venhamos abrir os nossos corações e fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas sempre. Se levante aí na sua igreja, se levante aí onde você mora, se levante na sua cidade e decida fazer algo diferente.
Ou às vezes o que Deus quer recomeçar na sua vida, às vezes nem é dentro da sua igreja, às vezes é fora da sua igreja, porque Deus nos chamou para pregarmos a palavra dele e nós precisamos fazer isso, unidos como juventude, ajudando, fortalecendo uns aos outros, como uma palavra, como uma mensagem enviada pelo WhatsApp, mas que você venha recomeçar. Não importa sobre o que, mas que você venha recomeçar agora com Deus, recomeçar agora fazendo a vontade de Deus e sob a direção do Senhor. Amém? Que aí onde você está, você possa fechar os seus olhos para que a gente venha fazer uma oração. É uma palavra breve, mas que você venha refletir sobre isso. Quantas vezes nós temos medo de recomeçar, sendo que o recomeço é algo de Deus? O recomeço, quando ele é para melhorar algo, Deus está no controle das nossas vidas. Nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Coloque a sua vida sob a direção de Deus. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais ele fará por você. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Deus. E nós queremos, Pai, dizer ao Senhor que nós aceitamos os recomeços do Senhor em nossas vidas. Recomece, Pai, em nossas vidas a Tua obra. Coloque, Deus, dentro de nós o desejo, Pai, de voltarmos ao primeiro amor, praticarmos as primeiras obras, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe essa juventude do Mato Grosso, fortalecendo cada um de nós, Pai, na Tua presença, fortalecendo cada um de nós para fazermos a vontade do Senhor, vivermos a Tua vontade, Pai. Para pregarmos e vivermos aquilo que nós estamos pregando. Para lermos a Tua palavra e conseguirmos colocar em prática, Senhor. Fortaleça cada um de nós para recomeçarmos quantas vezes for necessário, Senhor. Mas, acima de tudo, para vivermos a vontade do Senhor em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Fique com essa palavra que Deus colocou no meu coração. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.